Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos, especialmente os companheiros que estão chegando aqui no nosso grupo de estudos da Casa do Caminho. Sejam bem-vindos todos vocês, Simone, e todos aqueles que estão nos proporcionando a busca do nosso conhecimento sobre a filosofia perene do amor, que é a doutrina espírita, não é? E como de praxe, vamos solicitar a nossa irmã Graça para que ela possa fazer a prece de abertura. Mestre Jesus, irmão mais velho, felizes e agradecidos estamos pela oportunidade do estudo nessa plataforma que nos acolhe toda semana, nos permitindo o aprendizado da doutrina que abraçamos, que possamos refletir diante do tema a ser proferido nessa noite. Nos abençoe, iluminando a caminhada de todos nós. Que assim seja. É sempre uma alegria estar com todos vocês, não é? Hoje nós estamos iniciando o último capítulo do livro A Gênese, é o capítulo 18. Vamos iniciar, são chegados os tempos, e o que nós vamos estudar e analisar são os sinais dos tempos. E eu iniciaria, antes de mais nada, apresentando o histórico do espírito que deu essa comunicação psicofônica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris. Esse espírito que vai assinar essa primeira parte da introdução deste capítulo são chegados os tempos, sinais dos tempos. Ele viveu na França e o nome desse espírito se chamava Dominique François Jean Arago. Para que a gente possa falar sobre esse tema, é necessário que a gente conheça um pouco quem foi esse espírito que viveu na França e, ao desencarnar, iria fazer parte da equipe da codificação da doutrina dos espíritos, onde uma legião de espíritos iriam contribuir direta e indiretamente para a produção desta obra notável que é o livro A Gênese e todo o Pentateuco kardeciano. Dominique François Jean de Arago, ele aos 19 anos foi nomeado secretário do Observatório de Paris. Esse observatório foi construído no ano de 1667 por um arquiteto chamado Claude Perret, e que ele foi considerado o mais antigo observatório em atividade no mundo naquela época, na França. E mais tarde, Dominique se tornaria diretor aos 23 anos de idade. O Dominique, ele era professor de geometria analítica na Escola Politécnica de Paris, e até aproximadamente aos seus 44 anos, ele iria se dedicar exclusivamente à ciência. Eu estou mostrando a vocês quem foi Arago, o Dominique, esse espírito que fez parte da codificação. Qual foi a contribuição dele na França do século
XIX. O físico e astrônomo Dominique François Jean Arago, também matemático, de família de profundas convicções republicanas, seu nascimento ele se deu no dia 26 de fevereiro de 1786, reencarnava na França Dominique, não é? E ele foi um grande, brilhante professor na Escola Politécnica de Paris. Agora, só que no ano de 1825, ele foi ganhador da medalha do Copley, do Monsieur Groff, da Sociedade Real de Londres, e que era, naquela época, meus amigos, considerada a recompensa maior que uma sociedade poderia eleger a um brilhante cientista do século XIX. Politicamente, ele foi pelas causas republicanas, desempenhando cargos políticos. Por volta do ano de 1830, por exemplo, ele foi eleito deputado pelo Departamento dos Pirineus Orientais e mais tarde por Paris. Quem conhece a França, que conhece a região dos Pirineus, não é? É uma região belíssima, é por ali que a gente inicia as nossas caminhadas pela trilha de Santiago de Compostela. Se tiver alguém aqui no grupo que deseja fazer a trilha de 800 quilômetros para Santiago de Compostela, saindo da França, tem que entrar pelos Pirineus franceses, né? Então, François, ele vivia nessa região. Ele foi ministro da Marinha e depois ministro da Guerra no governo temporário que tomou o poder após a Revolução de 1848, tendo apresentado inúmeras reformas. Na qualidade de ministro, ele criou vários decretos de abolição da escravatura nas colônias francesas, não é? Então a França daquela época, não é? No início do século XIX, teve como papel preponderante Dominique, né? Que ele se dedicou como um grande físico e político e viria a desencarnar em outubro do ano de 1853, aos 67 anos, não é? Então, por que eu falei sobre a vida de Dominique? Eu diria que assim na terra como nos céus. Não imaginem que ao desencarnar nós continuaremos com as nossas ideias. Astrônomo na terra, astrônomo no mundo espiritual. Professor, educador na terra, professor, educador no mundo espiritual. Se você foi arquiteto na terra, arquiteto no mundo espiritual. Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto na terra, certamente ele continuará com seus projetos arquitetônicos no mundo espiritual. Dr. Elcimar Coutinho, um grande geneticista na terra, geneticista no mundo espiritual. Portanto, eu quis apresentar a história desse espírito que vai psicografar e narrar os sinais dos tempos, porque ao chegar no mundo espiritual, esse espírito Arago, Dominique, ele vai ampliar a sua percepção sobre as realidades do mundo espiritual. E aí ele inicia com essa citação: são chegados os tempos, dize-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para regeneração da humanidade. Ocorrerá grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Essa comunicação
foi em Paris em 1868, no século XIX. Nesses últimos 164 anos, grandes revoluções geológicas aconteceram na Terra. Alguns cataclismos periódicos, com as suas densidades diferentes, ocorreram nesses últimos 164 anos aproximadamente. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhe pronunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. As leis da natureza, ela é inviolável. Nós evoluímos com amor ou sem dor. O único destino de todas as criaturas humanas em humanidade, na Mãe Gaia, na Mãe Terra, é a evolução. O princípio final de todos nós é a perfeição. Todos os filhos de Deus que habitam o planeta Terra, desde uma bactéria, desde uma ameba, até o homem mais complexo que somos nós, estamos fadados à perfeição, com amor ou com dor. Vamos evoluir indistintamente, cada qual no seu momento, no seu estágio de evolução. Mas o fim primordial de todos os seres da Terra é a sua evolução espiritual. É nos tornarmos espíritos perfeitos. E é para lá que nós estamos caminhando em passos largos. E é exatamente por isso que Dominique, eu vou chamar ele de Dominique, porque no livro A Gênese você vai ver o último sobrenome dele, Arago, era Dominique François Arago. Então, ele, no item 2, ele vai dizer assim: tudo na criação é harmonia, não existe caos. Quando você vê os aglomerados aparecendo, as grandes galáxias surgindo, as grandes explosões, os grandes cataclismos, é um processo para a harmonia de todas as coisas. O caos é uma sinalização para a harmonia. O caos faz parte da harmonia. Este caos ocorre dentro do nosso mundo íntimo, como, por exemplo, quando nós vamos fazer um concurso público ou estamos ansiosos por algo, o nosso corpo emocional reage. Há uma reação no nosso mundo íntimo. Sentimos que algo está reverberando dentro do nosso mundo íntimo por conta do nosso estado emocional, não é? Então, quando ele diz que tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, ele vai dizendo: se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, uma razão de ser. O Covid-19, o coronavírus. Vamos pegar o coronavírus como a ponta de lança que está nos convidando a esse salto quântico na evolução da raça humana na Terra.
periodicamente vê uma pandemia, as grandes viroses que vêm assolando esses últimos 100 anos, com a gripe espanhola e agora com a Covid-19, que já ceifou mais de 4 milhões de pessoas no mundo e já infectou 200 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro. Ela tem uma proposta terapêutica para a revolução, para a modificação das criaturas humanas. Então, quando Arago diz: isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Quem vai questionar o coronavírus, que é uma proposta para a lei do progresso? Agora, só que tem um detalhe, e eu já citei aqui nos nossos estudos, que as grandes pandemias, como a gripe espanhola de 1917 e a pandemia atual, ela tem como matriz, eu já citei, eu vou repetir para quem não assistiu as minhas considerações no mês passado. A pandemia, essa doença, ela tem como matriz a ideia, pensamento nossa. As grandes viroses, as grandes pandemias, é produzido pela ideoplastia mental de todos nós. Eu vou repetir para que fique bem fixo na nossa mente. A frase de Buda, Diogo: somos o que pensamos, com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Então, quando o espírito Arago vai dizer, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos. Ou seja, a pandemia, o Covid-19, tem como proposta a evolução nossa. E a gente tem vivenciado mais humanismo. Essa pandemia fez com que a gente ficasse mais próximo dos nossos amigos, não é? Casamentos que ocorreria a separação de casais nessa pandemia, muitos se reajustaram. Mas como também ocorreu ao contrário, essa pandemia fez que o número de separações aumentasse, porque os casais começaram a conviver mais próximo. E aí estava o grande desafio de a gente conviver mais com os nossos companheiros, porque eu vi relatos nos meios de comunicação e até de amigos, não é? Dizendo: James, eu não aguento mais com ele dentro de casa, se estivesse trabalhando seria melhor. Mas essa é a proposta da família, da constelação familiar terrestre. É uma oportunidade que os arautos do mundo maior, os espíritos que coordenam o trabalho sociológico e espiritual da Terra, fez com que a gente ficasse mais próximo para dirimir as nossas diferenças. Alguns têm dos Estados Unidos, matou 2.000 pessoas. Eu me lembro que eu fiz um seminário no Vale do Capão, que o tema do seminário era transmutação planetária, porque era um seminário para um grupo de espiritualistas, esotéricos, onde tinha alguns franceses, italianos, argentinos participando desse seminário, e eu iria falar sobre transmutação planetária. O que eles estavam querendo que eu falasse era a transição planetária. Até 2012, eu tinha catalogado as grandes tragédias, desde a época de Sodoma e Gomorra, até 2012, não é? Com as grandes enchentes que abateram sobre o Brasil, milhões de pessoas já tinham perdido a vida. Até 2012. De 2012 para cá, grandes tragédias vêm ocorrendo e nós estamos acompanhando em tempo real. Em tempo real.
Então, a humanidade é sacudida periodicamente por esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens. São, de certo modo, fatais em seu conjunto porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes do modo geral. Ou seja, todos nós estamos inseridos, os encarnados e os desencarnados, as sociedades humanas e as sociedades espirituais, as diversidades de colônias espirituais, a colônia espiritual Servo de Maria lá em Portugal, a colônia espiritual Templo do Coração lá na região do Amazonas, no estado do Amazonas, existe uma grande colônia espiritual. A colônia espiritual Nosso Lar no Rio de Janeiro, aqui no estado da Bahia há uma grande colônia espiritual chamada Redenção, que fica na psicosfera da nossa cidade, Salvador, entre a região de Lauro de Freitas até Alagoinhas. Na psicosfera dessa região existe uma grande colônia espiritual chamada Redenção. Portanto, como também tem as regiões umbralinas, que está estruturada como sub-regiões na psicosfera do mundo espiritual. São várias colônias do umbral, são várias colônias mais elevadas, e quando há essa regeneração no planeta Terra, se dá na Terra e nessas colônias, conforme Filomeno de Miranda narra no seu último livro aí, Novos Rumos para o Mundo de Regeneração. Esse mundo de regeneração está ocorrendo nos dois planos. As grandes transformações, as grandes revoluções estão acontecendo simultaneamente. Não é só aqui na Terra, não é só conosco. Os espíritos que ainda habitam as regiões umbralinas, que vêm atrapalhando o progresso das sociedades, interferindo nas nossas vidas, eles também estão passando pelo mesmo processo dos grandes cataclismos morais e cataclismos físicos. Eu vou repetir de novo. Cataclismos físicos. Onde Filomeno de Miranda vai dizer que esta grande transição que a humanidade está passando, muitas dessas colônias espirituais nos umbrais estão sendo retiradas através de guindaste. Eu estou repetindo o que Filomeno de Miranda fala no livro. E que esses espíritos que habitam essas colônias do umbral estão sendo retirados de forma coletiva e levados para mundos primitivos, semelhante ao nosso planeta há 1 bilhão de anos atrás. Qual era o cenário do nosso planeta há 1 bilhão de anos atrás? Era meramente possível o homem viver há 1 bilhão de anos atrás. Era outra atmosfera que não tinha como a gente respirar. E Filomeno vai dizer que esses espíritos estão sendo levados para outros planetas, semelhante ao planeta Terra, há 1 bilhão de anos atrás. Portanto, quando nós falamos de um mundo de regeneração, entendam que essa regeneração está se dando nos dois planos da vida física e da vida espiritual. Enquanto nós somos uma população de 8 bilhões de espíritos encarnados, segundo Emmanuel, existe uma população de 20 bilhões de espíritos desencarnados. E é uma luta muito grande, Jane. Jane, que está aqui na minha primeira tela. É uma luta muito grande, Jane, para você reencarnar. São 20 bilhões pedindo oportunidade para reencarnar. Desses 20 bilhões, Jane ganhou
o bilhete para fazer a viagem de reencarnar na Terra. Se Jane recebeu o bilhete, no dia que Jane recebeu o bilhete, teve data, horário marcado para Jane fazer a viagem dela para a Terra. Que foi que dia, Jane? Qual foi o dia que você nasceu, ou você não quer revelar a sua idade? Eu recebi o meu bilhete, Jane. Eu recebi meu bilhete de nascimento. Meu bilhete de nascimento foi 31 de julho de 1961. Portanto, hoje eu estou com, faça a conta, então, 60 anos. Dentre os bilhões de espíritos que estão buscando uma oportunidade de reencarnar como misericórdia divina. Mas também, Jane, eu vou pedir, Jane, que você pegue aí no bolso da sua calça o bilhete de retorno. Alguém quer pegar o bilhete de retorno? Eu estou com o meu bilhete de retorno no bolso, mas só que nós não sabemos quando será. A gente pode antecipar ou não a nossa viagem de retorno. Então, o que eu quero dizer em cima dessa comunicação de Dominique Arago, desse espírito, que o progresso, ele é de mão dupla. Há uma progressão aqui na Terra como os mundos espirituais. Eu só estou me atendo às regiões espirituais da psicosfera do planeta Terra. Eu não estou falando das colônias espirituais de outros planetas. Eu não estou falando de Júpiter. Eu não estou falando de outras regiões siderais. Eu só estou me atendo a esse acanhado planeta chamado Mãe Gaia, planeta Terra. Eu não estou falando das civilizações super avançadas lá de Orion. Orion é um planeta habitado, conforme Chico Xavier, no livro Renúncia, logo nos primeiros capítulos, Alcione vai dar o aspecto da estrutura social política de Orion e as suas comunidades. Eu só estou me atendo à Terra. Então, tudo que está na Terra está em evolução. O próprio Fritjof Capra, quando ele esteve aqui em Salvador, ele iria dizer: nós estamos em evolução. Nós não evoluímos no planeta Terra, evoluímos com o planeta Terra. Então, todas as formas de inteligência que habitam o orbe terrestre, encarnados e desencarnados, estão em evolução. O nosso amigo Tarcísio Meira, o Paulo José, não é? Essas grandes figuras que contribuíram na área artística, na área da arquitetura, Dr. Oscar Niemeyer, Sueli Caldas, Elcimar Coutinho, e muitos de nós no anonimato que retornamos à pátria espiritual, estamos no nosso processo de evolução. Então, quando o Arago diz assim, que o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Essa vontade imutável de transição, de transformação, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Ou seja, nós estamos subindo de um degrau, de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Então, eu perguntaria aos meus caros amigos, quem aqui na sala quer repetir de ano? Alguém aqui já foi reprovado na escola? Quem é o nosso professor em sala de aula? Jesus. A Terra é a sala de aula e nós somos os alunos. E a lição que nós temos que aprender
e que é a força soberana para o progresso da humanidade, é o amor. A mensagem, o livro que é para ser utilizado em sala de aula, que é o planeta Terra, Jesus trouxe, que é a Boa Nova, o Evangelho, a ética do Evangelho, como lição para o progresso da humanidade. Então, já no item 3, ele diz assim: do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Você já pensou, Jane? Jane, que está prestando atenção no nosso estudo. Já pensou, Jane? Deus trabalhou, Jane, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí o que aconteceu no sábado, Lívia Menezes? Ele descansou. Você já pensou se Deus, Jane, resolvesse descansar e ir para aquela ilha paradisíaca que a nossa amiga Clara vive lá com aquele painel dela, que eu canso de falar do painel da minha amiga Clara, não é? Você já pensou Deus pegando uma água de coco, não é? Quem está vendo aí o painel de Lívia, de Clara, me chama a atenção. Deus deitado em uma rede, lá em Canoa Quebrada, no interior do Ceará, tomando água de coco e olhando para aquelas falésias lá em Canoa Quebrada. A gente já está em maus lençóis. E como eu vi um documentário recente, que um cientista do século XIX disse que o mundo surgiu em torno de 6.000 anos. Eu disse, ele está totalmente equivocado. Mas ele vai dizer também, não é, já no item 4, que o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontável de inteligências e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Olha o que é que ele diz aqui nesse item 4. O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável acionado por um mundo incontável de inteligências. Que inteligências são essas? Os cristos cósmicos, os cristos galácticos. Eu citei essa semana que nós vivemos na Terra. O planeta Terra tem um governador espiritual, que é o Cristo. O sistema solar é governado por outro Cristo, outro espírito, outro avatar, governa o sistema solar. Existe outro Cristo, outro espírito evoluído que governa a Via Láctea. Existe outro ser espiritual mais evoluído que governa as galáxias locais. Existe outro espírito, outro Cristo evoluído que governa os bilhões e trilhões de galáxias e assim sucessivamente na sua hierarquia. Como nós temos aqui no Brasil, o guia espiritual do Brasil é Ismael. O guia espiritual da França é Joana d'Arc. O guia espiritual de Portugal é ela, uma das, além de Maria de Nazaré, a própria Isabel. Portanto, nessa hierarquia, esses espíritos, conforme está na introdução do livro, me fugiu agora o nome do livro, Evolução em Dois Mundos, e que André Luiz vai dizer que existe os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Nós somos os co-criadores em plano menor, que fica criando plataforma do Zoom,
que fica criando fake news, que fica criando carros movidos ainda a gás ou a gasolina. Nós ainda somos seres co-criadores em plano menor, que ainda estamos dando os primeiros passos na área do descobrimento da genética. Então nós somos esses espíritos que ainda estão no terra-terra, são os co-criadores em plano menor. Nós somos ainda os co-criadores em plano menor, que estamos mandando foguetes, a nave, o satélite James Webb. Esse satélite James Webb, ele tem a capacidade, ele vai ser lançado até o final desse ano, para captar, fotografar os exoplanetas. O que é exoplanetas? São planetas fora do nosso sistema solar, fora da nossa Via Láctea, e que tem a semelhança do planeta Terra com probabilidade de vidas. Mesmo assim, nós somos ainda co-criadores em plano menor. Os co-criadores em plano maior é esse Cristo que veio à Terra e que Jesus, o Cristo planetário, ele está à nossa frente há 30 bilhões de anos de evolução. Esses Cristos em plano maior, eles manipulam o fluido cósmico universal para a formação dos mundos. Eu vou relembrar a aula do ano passado. Quem já levou aí mais de um mês sem varrer debaixo do sofá? Eu vou até levantar a mão. Quem já ficou mais de um mês sem varrer debaixo do sofá ou da cama? Senhoras, senhores e senhoras. Não, eu vou tornar a perguntar de novo. Quem já ficou mais de um mês, quiçá um ano, sem tirar o sofá do lugar? Luiz Carlos está dizendo que já levou um ano sem tirar o sofá do lugar. Hein, Ângela? Mas, James, o que tem a ver tirar o sofá do lugar e não limpar? Se você levar muito tempo sem tirar o sofá do lugar, ou então uma cama onde a gente dorme, debaixo da cama, com o passar do tempo, vai surgir o quê? Poeira, pucumã. É um bocado de poeira. Sabe o que é aquilo? Um monte de poeira, não é isso? É exatamente isso que acontece com a formação dos mundos, das galáxias. Eu vou usar uma linguagem da cosmologia, a linguagem de Neil deGrasse. Ele vai dizer que são essas poeiras, são essas partículas, que ele chama de... Me fugiu o nome agora que ele dá. E os espíritos evoluídos, usando a inteligência, a mente espiritual, ele vai reunir as partículas. A agregação dessas partículas vão levar milhões, bilhões de anos para a formação do que hoje nós conhecemos como o planeta Terra, que tem 4 bilhões de anos. Então, se você limpa debaixo do seu sofá, tá tudo limpado, e amanhã é sábado, vai estar todo mundo limpando debaixo do seu sofá. Mas se daí um ano você não limpar, você vai ver que aglomerou. São a agregação de poeiras, de partículas. E essas agregações de poeiras e partículas, por trás delas, existe uma inteligência. Anselm Grün, um grande monge alemão, ele escreveu um livro sobre o amor como revolução. E nesse livro, Anselm Grün, ele vai dizer, olha que ele é um monge, ele mora na Alemanha, ele ainda é vivo, ele mora lá em Berlim. Eu adorei ler esse livro do Anselm Grün, O Amor como Revolução. Veja aí, Graça, se tem aí em PDF esse livro, O Amor como Revolução, de Anselm Grün. Então, ele vai dizer que as partículas, os átomos, eles se agregam através de um campo gravitacional do amor.
que as partículas têm inteligência e que atrás dessas partículas existe uma inteligência superior manipulando essas partículas. Quem está dizendo isso é um monge. E o que André Luiz diz no seu livro mais científico, Evolução em Dois Mundos? Que as formações dos mundos, dessas partículas, é gerada através da mente inteligente dos co-criadores em plano maior, pelo campo gravitacional do seu amor. O que é a matéria escura? O que é o buraco negro? Isso aí a gente vai tratar quando a gente iniciar o estudo da Gênese de novo, que eu vou falar o que é um buraco negro, o que é o campo gravitacional, numa linguagem mais adaptável para o nosso entendimento. Portanto, quando ele diz no item 4 ainda, onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais isolados, que se afiguram irregulares, apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Eu fico imaginando que Dominique Arago, ele reveu todo o seu conceito de físico de astrônomo, que ele foi na Terra. O próprio astrônomo Galileu, o italiano, Galileu, ele deu uma contribuição fantástica para a humanidade da sua época, as grandes descobertas de Galileu Galilei. Mas só que quando ele desencarna, ele vai rever todos os seus conceitos. Em que ano foi que Galileu desencarnou? Mais de 200 anos do surgimento do Livro dos Espíritos, e é Galileu que vai ser um dos mentores da construção do livro A Gênese. O livro A Gênese, que tem um capítulo Uranografia Geral, que significa a descrição do universo, o espírito de Galileu vai manter um contato psicofônico, intuitivo, inspirativo com o médium, um dos médios da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era cientista. Além de Gabriel Delaine, tinha Camille Flammarion, e foi o astrônomo Camille Flammarion que o espírito de Galileu iria inspirar Camille Flammarion para a produção da obra A Gênese, que Kardec iria compilir. Tanto é que na introdução do livro A Gênese, as revelações espíritas, Kardec já dá na introdução da Gênese dizendo: agora, após 11 anos do surgimento do Livro dos Espíritos, eu poderei falar mais sobre os avanços da ciência do século XIX. É por isso que eu gosto de assistir, já assisti vários filmes, já li toda a obra de Laurentino Gomes. Eu sempre tenho comentado aqui de Laurentino Gomes. 1808, 1822, 1889 e agora que ele lançou o segundo capítulo do livro Escravidão. O livro 1889, de Laurentino Gomes, ele narra o avanço que o Brasil teve, a contribuição científica do imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II, se vocês não sabem, ele participou de 2 grandes encontros internacionais de tecnologia. Em uma das suas viagens, o imperador Dom Pedro II, que trouxe muita contribuição para o Brasil, ele foi para os Estados Unidos, e lá no encontro internacional, o que nós chamamos hoje desses encontros dos desenvolvimentos tecnológicos de ponta. E Dom Pedro II foi para os Estados Unidos, para Massachusetts, e lá ele conheceu um jovem de 25 anos. E ele
ao visitar a Feira Internacional de Tecnologia daquela época, Dom Pedro II ficou fascinado pelo jovem. Ninguém estava dando valor à descoberta daquele jovem, mas Dom Pedro II se interessou por ele. Eu estou falando de Thomas Edison. E Dom Pedro II disse: eu quero que o seu conhecimento, a sua tecnologia ajude o meu país, ajude o meu Brasil. Ou seja, naquela época, esses espíritos encarnados e desencarnados, eles estavam trabalhando em mão dupla. O espírito Galileu, no século XIX, contribuiu muito. Essas feiras internacionais ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na França e ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro. A capital daquela época teve uma feira internacional das descobertas recentes, e isso trouxe uma contribuição, e que por trás de tudo isso tinha o dedo dos espíritos que estavam buscando impulsionar o progresso da humanidade. E o livro A Gênese, eu estou fazendo uma síntese aqui, um preâmbulo para quando a gente iniciar o estudo da Gênese no próximo mês. Então, ele está querendo dizer que todos nós estamos construindo essa nova humanidade e que ela tem que realizar até o presente, não é? Incontestáveis, progressos daquela época e até o presente momento para o nosso desenvolvimento. Qual é o papel, qual é a contribuição que você está dando para melhorar a humanidade? O que é que você está fazendo para melhorar a humanidade? Eu já vou encerrar, não é? Eu vou encerrar para que a gente possa ter as perguntas, dizendo assim: a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muitos diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como o estão hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Portanto, se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, proeminente dos espíritos eminentes que contribuíram e continuam contribuindo para a edificação deste planeta Terra, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, eu encerro para as nossas considerações de todos vocês, perguntando o seguinte: qual é a contribuição que você está dando para melhorar o mundo, para que ele se torne um mundo mais saudável? Qual é? James, eu estou fazendo reciclagem. James, os sabonetes que eu uso em casa, eu bato no liquidificador e faço sabão líquido para lavar as mãos. Não adianta fazer isso não, James. Tem que fazer muito mais do que isso. O planeta se regenerará no momento que você se regenerar dentro de você. Porque a regeneração não começa de fora para dentro. Começa de dentro para fora. Porque as grandes bem-aventuranças, as grandes revoluções que está sendo mexido com as placas tectônicas, criando os grandes tsunamis, vem de dentro de você. Quantas placas tectônicas
existe dentro de você e que a qualquer momento pode ser rompida por uma onda gigante chamado tsunami, e que eu diria que seria a tsunami emocional rompendo essa placa tectônica que é o egoísmo humano, que ainda permeia e permanece transitoriamente no nosso mundo íntimo. E achei interessante que deslocaram fisicamente uma colônia para o mundo inferior. Lúcia, né? Foi Lúcia que perguntou. É Lúcia Margarida. Lúcia, o livro No Rumo de Regeneração, eu vou falar ipsiliter o que está no livro. O que chamou a atenção de Filomeno de Miranda, ele ficou pasmo, Lúcia. Filomeno de Miranda, ele desencarnou na década de 30, não é? Nós estamos no século XXI, não é? Praticamente quase 80, 90 anos depois. Filomeno de Miranda, ele vai descrever o que ele viu. Ele diz assim: eu não imaginei que aqui no mundo espiritual tem arquitetos, engenheiros, construtores. Esses engenheiros e arquitetos que tem na Terra, eles estão entre nós. O que significa aqueles objetos que eles estão utilizando para retirar das regiões do umbral uma cidade inteira com uma população gigantesca de espíritos ligados, veiculados ao mal. Essa cidade sombria, essa cidade perversa, que tem uma população de massa de espíritos que estão veiculados com nós nessa pandemia da Covid-19, ele vai dizer que o que chamou a atenção desses engenheiros e arquitetos, que eles usavam guindaste. Ele usa essa palavra no livro, guindaste, e que esses guindastes, ou groa, como nós conhecemos aqui, né? Eles estavam usando vários guindastes para retirar do umbral uma cidade inteira sem que os habitantes desta colônia percebessem que essa cidade estava sendo retirado por um guindaste. Um guindaste esse que vamos dizer assim, utilizado uma tecnologia super avançada, uma tecnologia alienígena do mundo espiritual, aonde eles foram retirados e realocados para um planeta inferior. Ele diz isso. Então, isso faz parte do progresso, das revoluções que o mundo está passando. Não percebemos as grandes migrações de uma comunidade para outra, de um país para outro. Isso está neste exato momento em que nós estamos conversando com todos, está acontecendo essas modificações. O que mais me chamou a atenção nessa comunicação de Dominique Arago é que tudo está relacionado à nossa forma pensamento. É esse nosso pensamento que vai fazer com que a gente vá se deslocando com os nossos padrões mentais, não é? Porque a humanidade, ela reflete o nosso estado. O próprio Emmanuel, eu recomendo esse livro, Pensamento e Vida. E Emmanuel vai dizer que o pensamento cria a vida que procuramos. Eu fiz recentemente uma palestra e que eu falo sobre isso. O pensamento cria a vida que procuramos. Então você tem a cidade que você merece. Então a humanidade reflete o estado emocional e psicológico nosso. Eu me lembro, acho que Diogo deve lembrar, porque Diogo tem uma memória melhor do que a minha. Mas eu me lembro, Diogo, que eu disse assim: que tipo de vestimenta Diogo terá? Como será Diogo no mundo espiritual?
Será que Diogo terá essa aparência de Reinaldo Giannichini? Será que James Ney terá essa aparência de Vitor Fasano? Eu fui longe agora, né? Vitor Fasano, aquele ator altão, que eu tive o prazer de conhecer no hotel Catuçaba. E eu disse, rapaz, você é alto e bonitão. Não é nada demais um homem elogiar outro e dizer, olha, você é muito simpático, é muito bonito. A aparência de Tarcísio Meira na década de 70? Muito bem. Será que eu terei a aparência de Tarcísio Meira na década de 70? Se bem que agora ele era um coroa muito bonito. Que tipo de estrutura física eu terei no mundo espiritual? Qual será a nossa aparência no mundo espiritual? Mas James, eu terei essa aparência conforme está no perispírito, enfim. Você terá aparência no mundo espiritual de acordo com as suas formas de pensamento. Eu fiz uma palestra essa semana e eu vou repetir. Foi no estudo de ontem. O estudo de ontem, Primícias do Reino, Reginalva. Eu acho que eu vou repetir, Reginalva, o que você ouviu ontem, Reginalva. Reginalva está aqui no grupo e ela participa do estudo do livro Primícias do Reino. E que eu comentei, Luiz Carlos também ouviu. Luiz Carlos está aqui presente. Você entendeu, não foi, Luiz Carlos e Reginalva, o que eu falei ontem? Uma moça que tinha um corpo volumoso, usava uma roupa colada no corpo, desde jovem a adolescente. Ela tinha um estilo de se vestir, sempre usava a roupa colada no corpo. E quando ela passava pelas alamedas, pelas avenidas da cidade, aqui em Salvador, os homens diziam, olha para aquela moça, olha para aquela adolescente, olha para aquela mulher, ela tem um rabo de serpente. E ela atravessou a vida dela inteira ouvindo, ela parece uma serpente quando anda. Olha como ela anda, parecendo uma serpente. E ao longo da vida ela foi ouvindo isso. Ou seja, ela foi gradativamente somatizando. Eu tenho o rabo de uma serpente. Eu tenho um rabo de uma serpente. Eu tenho um rabo de uma serpente. Porque ela levou a vida inteira ouvindo isso dos amigos, dos colegas, na rua. E ela desencarna. E quando ela desencarna, qual vai ser a aparência dela no mundo espiritual? Narra Divaldo. Divaldo foi levado em desdobramento espiritual para atender este espírito que na Terra era um espírito de uma mulher. E Divaldo se assombra quando vê que aquele espírito tinha a metade do corpo de mulher e a metade de um corpo de uma serpente. Houve uma desfiguração do seu perispírito e no mundo espiritual ela se identificava como um rabo de uma serpente e tinha um rabo de uma serpente. Portanto, tenhamos cuidado com o que nós pensamos, porque o pensamento vai plasmar a estrutura futura do mundo em que você vai habitar. E é isso que Dominique François Jean Arago está querendo dizer sobre esses novos tempos. Se você aspira por um mundo melhor, mude a sua forma de pensar. André Luiz vai dizer isso no livro Os Mensageiros. Essa matéria mental que vive aí espalhado pelas alamedas de Salvador, na Tancredo Neves. Eu vou falar Tancredo Neves, que é o centro comercial mais movimentado de Salvador. Que tipo de matéria mental circula ali? Que tipo de matéria mental circula dentro do ônibus coletivo? Quando teve aquela novela lá, Avenida Brasil. Eu estava dentro do ônibus, eu vou repetir de novo. Eu estava dentro do ônibus
era as últimas semanas. Eu não gosto de novela, não, porque eu entrei na onda da novela Avenida Brasil, porque chamou a atenção de todo mundo, Lívia. E aí, dentro do ônibus coletivo, no Buzu, entre Jardim Armação, Piripiri, é uma maravilha você pegar essa linha de Jardim Armação, Piripiri, dentro do ônibus coletivo, final de tarde, é uma maravilha. É uma grande universidade, porque você ouve coisas que você não quer ouvir. E a conversa que rolava, Lívia, dentro do ônibus era um chamando o outro de tufão. Aquela turma que fica no fundo do ônibus. Já vai tufão passando pela borboleta. Olha a Carminha lá na frente, tufão. Lembra de tufão e Carminha? Naqueles pensamentos negativos, criando matéria mental negativa. O que André, Filomena acabou de publicar no ano passado com o livro Novos Rumos de um Mundo de Regeneração? Ele disse que ele chega em clínicas onde estavam atendendo pacientes de Covid, muitos em desespero, muitos desses em desespero, com as suas matérias mentais veiculados a determinados espíritos que que eu estou gravando aqui, o cartão encheu, a determinados espíritos veiculando aqueles pacientes por conta da linguagem chula, por conta de músicas que fazem a apologia, a sexolatria, a pedofilia. Que tipo de espíritos é esse que participam de um paredão onde a vibração é negativa? Você cria vínculos, cria matéria mental escura. Essa matéria que vai constituir a sua nova residência no mundo espiritual. Portanto, meus amigos, essas são as nossas considerações dessa mensagem. Sinais dos tempos. Porque os sinais dos tempos já vêm ocorrendo desde quando Jesus veio à Terra. Ele já veio à Terra sinalizando os novos tempos para a humanidade há 2000 anos, Aldo. E nós ainda não aprendemos, Aldo. 2000 anos ele vem sinalizando. E aí ele disse, meu amigo Antônio Collins, ele já vinha sinalizando os novos tempos, mas eu vou mandar um consolador que ele vai abrir o leque. Não é isso, meu amigo Fabrício? E nós ainda não aprendemos. Quem conheceu... Fabrício fez uma colocação aqui no chat. Pode falar, Fabrício. Abra o microfone, Fabrício. Boa noite. Você falou aí que, assim, que os seres crísticos, né, eles são capazes de movimentar a grande energia, né, o fluido cósmico universal, reúne partículas para condensar em planetas, né, exercer essa atividade. Eu entendo que dentro da nossa evolução, né, que começa de dentro para fora, da nossa revolução, né, da nossa transformação, né, que é psíquica, né, que é mental, a gente consegue fazer isso também. A gente consegue, né, transformar a energia, né? Se eu tô consciente, aí eu consigo transformar a energia que me circunda, entendeu? E se outras pessoas também estiverem nessa mesma vibração do bem, ou seja, se a minha consciência, né, é meu céu, meu inferno, se eu agora estou focado no bem e mais gente também, eu acho que o planeta Terra, a tendência dele é ele evoluir não só moralmente, esse efeito moral vai fazer que ele evolua também energeticamente, ou seja, a gente começa a produzir mais fontes de energia limpa e sermos capazes mais de, né, como é que se diz assim, exercer, né, né, ter essa referência que a gente somos energia, a gente pode transformar as coisas, né? Então acho que isso é muito interessante quando a gente estuda esse tipo de... acho que eu coloquei
diferente aí, mas acho que deu para mais ou menos explicar o que eu entendi. Você disse assim, que a consciência refletida no bem individual ou coletivamente faz no movimento, faz movimentar o fluido cósmico universal que nos circundam, daí de dentro para fora. A coletividade será capaz de renovar as energias quanto mais evoluídos em moralidade, maior será as tecnologias limpas e uma oxigenação do nosso planeta. Muito bem, Fabrício. É exatamente isso que Fabrício colocou, o que eu venho chamando a atenção, Fabrício, já há muito tempo, que nos acompanha aqui nos estudos, eu venho batendo na mesma tecla. Mude o seu padrão mental, porque aí você melhora lá a sua comunicação, a sua tecnologia, a sua energia limpa. O que é a energia limpa? Inicie com a sua energia limpa, limpando seus padrões mentais. Será que nós conseguiríamos, Fabrício, nos adaptarmos à realidade de um mundo em regeneração? Eu vou citar um planeta que está a anos-luz à nossa frente, o sistema Capella. Hoje, Capella. Será que a gente se adaptaria à estrutura lá da sociedade dos capelinos? Hein, Fabrício? Meu amigo Antônio Collins. Eu acredito que é uma coisa, tem que ser uma coisa de evolução, entendeu? Por exemplo, você não dá assim, um salto quântico imenso, né? Então, acho que isso tem que acontecer gradativamente, né? De acordo com Exatamente. as consciências. Então, eu acredito que se a gente, nesse patamar que a gente está aqui agora, a gente não pode dar um salto quântico para um planeta que está, né? Uma evolução, né, muito acima da nossa. Mas é possível sim, mas aí isso daí demanda o quê? Demanda esforço, né? E demanda também tempo também, né?